que agora nós podemos ir diretamente para os princípios, para a construção de um lar saudável. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. O primeiro princípio é o asseio, a limpeza. Você acredita que Deus considera como muito importante para uma família a higiene? Olha o que está em Êxodo 19, 10 e 11. Êxodo capítulo 19, versos 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. E o que envolvia esse santificar? Olhe, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Veja, diante da presença de Deus, queridos, antes de estarem na presença de Deus no Monte Sinai, eles deveriam estar com a roupa limpa. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque Deus é um Deus santo. E qualquer tipo de impureza o desagrada. Ele nunca deixa de amar o pecador, tá? Mas a impureza em si o desagrada. E segundo, queridos, Deus quer a limpeza no lar, porque isso evita muitas doenças. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser uma pessoa fanática, né, com toque, que toda hora tem que estar limpando tudo. Não é isso, senão você não vive outras áreas da sua vida. Mas manter o lar em ordem é uma tarefa de todos. Lógico que quem fica mais tempo em casa, ele consegue fazer mais coisas, o que é natural. Mas é uma tarefa de todos. E aí Ellen White diz, na Orientação para a Criança, ó, capítulo 17, página 62, na verdade, o seguinte: o Senhor ordenou aos filhos de Israel que lavassem suas roupas, ela está comentando esse texto, né? E retirassem toda a impureza do acampamento, para que ao passar ele não visse a sua imundícia. Deus passa hoje pelos nossos lares e contempla as condições anti-higiênicas das famílias e a negligência nos hábitos. Não seria melhor que nos reformássemos e isso sem demora? Deus também hoje considera isso. Um lar limpo, cheiroso. E uma dica que eu dou para vocês, que muitos vocês já sabem, mas é bom sempre lembrar, queridos. Você quer economizar em medicamento e ficar menos gripado? É simples. Mantenha as janelas da sua casa abertas. O sol e o oxigênio matam bactérias. Queridos, depois que eu mudei esse hábito, deixar a janela sempre fechada, não ligava muito para isso, acendia a luz da sala. Queridos, gravem o que eu vou dizer para vocês. Tem mais de anos que eu não sei o que é ficar gripado. Antes eu ficava gripado direto. Por quê? Porque o ambiente onde não entra sol e oxigênio, as bactérias estão sempre ali. Você pega a gripe com muito mais fácil, mais facilidade. Então, quer poupar dinheiro com remédio? Abra as janelas da sua casa todos os dias, do quarto, da sala, da cozinha. E antes do pôr do sol, né, para não entrar pernilongos e outras coisas mais, você fecha. Mas deixe aberto durante o dia. Falo isso, olha, com muita convicção. As cobertas, queridos, além de lavar, não demorar muito para lavar, pelo menos estendê-las no sol.
Vocês vão economizar dinheiro com remédios. Isso contribui muito para a saúde e para a limpeza. E manter a roupa limpa. Né? Outro princípio para um lar saudável. Prestatividade. Ou seja, cada pessoa ser prestativa. E aqui os pais erram muito nisso. A criança, ela quer ser prestativa. E os pais acabam podando isso. Como? Vou explicar para vocês. A criança, às vezes, se oferece, né, para lavar uma louça, ou para arrumar uma roupa, fazer alguma coisa. Só que a criança, ela está aprendendo. Ela não sabe fazer aquilo. Ao invés de a mãe ou o pai ensinar, ou, por exemplo, a criança vai lavar a louça e ela faz mais sujeira do que limpa. Só que ela não fez isso por intenção má. Ela fez isso porque ela é uma criança. E você também foi uma criança um dia, não foi? Ao invés de incentivar da forma correta, desculpe usar o termo, amigos, mas eu vou ter que usar. Um pai ou uma mãe que é burro, vai fazer o seguinte: ah, você só faz bagunça, deixa que eu limpo, que eu lavo isso. Você tirou o incentivo da criança ser prestativa. Por causa de um comentário nada a ver. O que você poderia ter dito? Filho, filha, parabéns, muito obrigado por ter ajudado a mamãe ou o papai a lavar a louça. Vamos agora aprender como é que limpa isso aqui, a água que ficou no chão, na pia? É o reforço positivo, exatamente. Você reforça o que foi positivo. O que foi negativo, você ensina a criança a arrumar, mas não me faça a burrice de tirar da criança, né, essa tendência à prestatividade. Lembre-se, a criança está fazendo o melhor dela, assim como nós adultos fazemos o nosso melhor. Então, incentive a prestatividade. Um lar saudável, as pessoas são prestativas. Terceiro princípio, queridos, economia. Sabe, economia não tem nada a ver com ser pão duro. Né? Abra sua Bíblia em Provérbios 11, 25. Eu vou lhe mostrar que a economia no lar é um princípio muito importante, mas que isso não é pandurismo. Deixa eu só achar um segundo texto aqui, que eu quero citar para vocês. Ok. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Vocês viram o que é economia na Bíblia? É ser generoso. Na conta bancária nossa, quanto mais nós guardamos ou investimos, mais nós temos. Na conta bancária divina, quanto mais você abençoa os outros, mais você tem. Como é que você ensina bons princípios de economia na família?
Primeiro, Ellen White fala muito em algo interessante. Guarde os centavos. Não representa, mas se você ficar jogando moeda de 1, 10, 20, 25 centavos fora, no final do ano, pode dar uma diferença. Segundo princípio, ensine aos seus filhos que ao economizarem, eles terão mais dinheiro, tanto para viverem com conforto, quanto para ajudar na pregação do evangelho e ajudar aos necessitados. Porque a Bíblia diz que a alma generosa prospera. E você quer um exemplo disso? Eu posso dar vários, mas eu vou te dar aqui 2. O nosso irmão, doutor Milton Afonso, um mega empresário, ajudou com bolsas de estudo mais de 20 mil alunos. É um homem extremamente próspero e rico. Já doou muito para esta igreja crescer. Nós temos a Novo Tempo hoje porque teve a influência dele. Temos muitas rádios no Brasil e fora do Brasil porque ele comprou. E quanto mais ele ajuda a obra do evangelho e aos necessitados, mais Deus dá para ele. Então, isso prova, queridos, que na conta bancária de Deus, quanto mais você é generoso, mais você tem. O dia que nós entendermos este princípio, irmãos, nós vamos fazer coisas tremendas pelo evangelho e por aqueles que precisam. Quer um outro exemplo? Agora um exemplo de um não adventista. Warren Buffett. Esse cara é um mega investidor dos Estados Unidos. Ele é multibilionário, não é nem milionário, ele é multibilionário. Desses multibilhões que ele teve e tem, queridos, 40% do patrimônio dele foi doado para instituições de caridade. Ele ficou pobre por isso? Então, queridos, ensine os filhos de vocês a economizarem, a não desperdiçarem dinheiro, mas também ensine-os que se eles contribuírem para com a pregação do evangelho, como diz Malaquias 3:10, eles vão ser abençoados. Em outras áreas da vida, não é só financeira, em todas. E que se eles ajudarem as pessoas que precisam, também vão ser abençoados. E um lar econômico tem várias características. Por exemplo, ensinar a pessoa a apagar a luz do ambiente quando ela não usar aquele ambiente. Isso faz a diferença. Né? Ter cuidado com a água. Não aquela coisa fanática. Tem pessoas que tomam um banho mal e mal porque tem que cuidar da natureza. Não está faltando água. 70%, 80% do mundo é feito de água, gente. Pelo amor de Deus. Não se deixe convencer por esses discursos aí que só tem o objetivo de moldar a mente das pessoas ideologicamente e não com a realidade. Mas tem que economizar, tem que cuidar. Outra coisa, economia não é sinônimo de comprar coisa ruim também. Eu vou comprar esse tênis porque ele é muito mais barato, mas o barato muitas vezes sai caro. Então, você não vai comprar uma coisa cara também. Porque o que acontece? Se você for comprar eu vou dar um exemplo só, tá? Você vai comprar um tênis de R$700? Não. Vamos baixar. Porque, olha, com esse dinheiro, para você ter uma ideia, com R$5, a Novo Tempo consegue mandar um curso bíblico gratuito, sem nem pagar o frete à pessoa, para uma família. Então, você vai comprar um tênis de 700, diminui. 200, 300, 100, não sei. É o que cabe no bolso de cada um. Eu também não posso dizer, isso é caro, isso é barato. Depende, para algumas pessoas isso é caro, outras é barato. Tá?
Mas quando você comprar algo que você acha que você vê que vai ser exorbitante, pensa assim, não, eu vou diminuir menos, compro uma coisa boa, porque se tu comprar uma coisa barata, você vai estragar rápido, vai ter que comprar de novo e você não está economizando, né? Então compra uma coisa boa, pensa assim, bom, se com cada R$5 a Novo Tempo consegue mandar um estudo bíblico por família, se eu mandar, um exemplo, se eu for um anjo da esperança e doar R$100 por mês para o Novo Tempo, ou 50 reais por mês, eu estou ajudando a mandar 10 estudos bíblicos por mês para uma família ser salva do fogo eterno. Eterno nas consequências, né? Não na duração. Então você percebe? É assim que você vai cuidando da economia, do lar. Outro princípio, queridos, simplicidade. Simplicidade não é mau gosto. Ah, já que o meu lar tem que ser simples, vou ter uma casa feia, horrorosa, não tem decoração nenhuma, não. A irmã White fala muito isso. O lar tem que ser um ambiente atrativo para todos, especialmente para os filhos. Se o lar não é atrativo para os filhos, tendo um ambiente agradável, um lugar onde não ficam todo mundo brigando, aonde que o filho vai buscar essa atratividade? No mundo. No lar de amigos que, quem sabe, não tem os mesmos princípios que você. Então o lar tem que ser atrativo. Quando a Bíblia fala para viver com simplicidade, não é para viver com mediocridade, é para não ser uma pessoa preocupada com luxo. Porque o luxo, ele atrapalha. Não atrapalha você ser próspero. O que diz Gênesis 13:2, que eu li com os jovens hoje? Abraão ele nem era rico, ele era muito rico. Só que ele era uma pessoa simples. Não era arrogante. Não vivia naquela pompa, não. Ele vivia bem. Só que ele era uma pessoa humilde. E, queridos, o problema não é o dinheiro, sabia? O dinheiro não muda as pessoas, ele só potencializa o que o cara já é. Se a pessoa é generosa, ao ter mais dinheiro, ela potencializa a generosidade dela. Agora, se a pessoa é mesquinha, ela ganha dinheiro, é mais mesquinha ainda. Então, o problema não é um papel, o problema é a pessoa, tá? Então, Miqueias 6:8, olha o que Deus quer de nós. E Abraão, sendo muito rico, ele praticou isso. Porque existem, queridos, ricos arrogantes e também pobres arrogantes. Existem pobres humildes e pobres arrogantes. E por aí vai. Então é o ser humano que é o problema, né? Miqueias 6:8. É o que Deus requer de todos nós. Independente das nossas posses financeiras. É o que Deus requer de todo filho dele. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Aqui está a fórmula da felicidade, irmãos. Praticar a justiça, ser uma pessoa justa. Tá? Amar a misericórdia. Ser misericordioso com os outros. E andar humildemente com teu Deus. Então, um lar que tem isso, ele vai ser feliz. Outro princípio para um lar feliz, cortesia. As pessoas no lar precisam ser corteses umas com as outras. Provérbios
capítulo 24, verso 26. Como o beijo dos lábios é a resposta com palavras retas. Olha, uma resposta com palavras boas é tão agradável como um beijo nos lábios de quem você ama. Então, queridos, nós precisamos ser corteses nas nossas palavras com as pessoas. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem como um filho permanecer na igreja se as duas maiores referências deles vivem se xingando e até dizendo palavrão um para o outro. Não tem como. Não tem como. Um casal tem que saber discutir. É natural discordar de ideias e até ficar com raiva. E você tem que dizer, olha, eu fiquei com raiva disso que você disse para mim. Mas você não pode fazer isso de uma forma não cristã. Ó, se nós deixarmos de lado o cristianismo, por uma questão até de ser cidadão decente, você tem que saber discutir. Então, você vai dizer palavrões para o teu marido na frente dos teus filhos, você está tirando a autoridade do seu marido. Você vai dizer palavrões para sua mulher na frente dos teus filhos, você está tirando a autoridade dela. E o que tu está ensinando? Se você tem filho homem, tu está ensinando que é assim que se trata uma mulher. E se você tem filha mulher, você está ensinando que é assim que uma mulher trata um homem. Você já está contribuindo para os teus filhos começarem um casamento com um pé no fracasso. Cortesia, irmãos. Isso é obrigatório para um cristão. Não era nem para eu estar falando isso. Eu não conheço aqui vocês, a família de vocês, mas eu sei que as nossas famílias têm problemas, porque nós somos seres humanos pecaminosos, né? Mas eu tenho que lembrar vocês disso. Coisa simples, irmãos. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou dar alguns exemplos. Olha, minha família não é perfeita, mas eu posso garantir, meu lar é uma bênção. Mas não é perfeita, tenho problemas. Minha esposa e eu discordamos certas coisas. Isso é natural. Mas no nosso lar, irmãos, Deus nos ensinou a cortesia. Isso também vem de família. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe não é adventista. Hoje ela é bem propensa à fé adventista. Ela gosta muito, mas ela não se batizou. Mas a minha mãe foi uma mulher que soube ensinar certas coisas muito boas para os filhos. Por exemplo, eu até hoje, eu não consigo, se eu estou na rua com a minha mulher ou com as minhas filhas, qualquer outra pessoa, né? Eu não consigo andar pelo lado de dentro da calçada enquanto ela está do lado de fora. Que a minha mãe me ensinou o seguinte, olha, o homem tem que andar pelo lado de fora, primeiro, né, para você não dizer que você está vendendo a tua mulher para os outros. Segundo, olha, uma mãe ensina isso para um filho, se acontecer de um acidente, você está protegendo a tua mulher e os teus filhos. Caso que Deus o livre, né, um carro entre pela calçada, os últimos a serem prejudicados será a tua mulher ou os teus filhos. Então isso é o mínimo que um homem tem que fazer. Quer ver uma outra coisa? Que poderia dar até margem para briga. Mas se você for para analisar, se eu brigasse com uma mulher por isso, eu seria um imbecil. Olha o que acontece. Eu sou um cara, eu tenho
infelizmente, graças a Deus, irmãos, eu já fui curado da depressão. Mas eu tenho ainda o toque. Eu tenho os tiques nervosos. E uma das características do meu toque, que é um transtorno de ansiedade, as minhas coisas têm que estar arrumadas. A gaveta das minhas roupas tem que ser impecável. Se tiver uma coisa fora do lugar, eu já fico ansioso. Não falo nada, não sou de briga, nada disso. Só que eu internamente fico ansioso. A minha esposa, na cortesia dela, quando ela tem tempo para isso, e nem sempre tem, né? Ela pega algumas das minhas roupas e guarda na gaveta. Só que não é da forma que eu arrumo. Só que eu cheguei a uma conclusão. O que eu tenho que avaliar? Eu tenho que deixar que o meu toque me impeça de ver a cortesia da minha mulher? Só se eu fosse um imbecil. Se a minha mulher está guardando as roupas para mim, que eu não tive tempo ali de fazer aquilo no momento, gente, eu tenho que agradecer a minha esposa e depois eu arrumo do jeito que eu gosto de arrumar. É difícil, irmãos? Não é difícil fazer isso. Agora, se eu fosse um bobão, ai, você não guardou as roupas do jeito que eu queria. Merece tomar um relho um cara desse. Porque a mulher foi cortês com você, tá cada um, ela não sabe ela sabe arrumar as roupas do jeito dela ou se é arrumada do jeito meu. Ela já fez a cortesia de guardar para mim. E eu vou ficar dando uma de bobo, de ficar reclamando por isso? Nunca! Entenderam, queridos? Tem coisa. Lógico, irmãos, eu tive que amadurecer para aprender isso, não é de uma hora para outra. Mas, irmãos, nós temos que entender a intenção da pessoa. Ela não fez do jeito que você queria, não interessa. Ela teve a intenção de te agradar, de te ajudar. Então, temos que desenvolver, queridos, essa sensibilidade, essa maturidade. Sou um cara cheio de defeito? É óbvio que eu sou. Mas, graças a Deus, eu estou crescendo. Estou melhorando. Gostaria de ser melhor do que eu sou. Mas a santificação, né, irmãos, é uma escola, é uma universidade na qual não obtemos o diploma nessa vida. Vamos sempre ter que melhorar. E aí na glorificação, sim, aí receberemos o diploma. Outro princípio para um lar saudável, alegria. Nossa, isso aqui é muito importante, queridos. Filipenses 4:4. Um lar que não tem alegria, ele é um reduto de doenças emocionais e físicas também. Um lar que não tem alegria é um reduto de amargura, de insatisfação. Filipenses 4:4 mostra que um cristão tem que ser alegre. Óbvio, meus irmãos, não tem felicidade plena e constante num mundo de pecado e sem a presença do nosso Criador. Nós fomos feitos para estarmos face a face com Ele. Né? Então tem momentos que você não vai estar bem, isso é natural. Né? Natural. Os sentimentos são importantes, todos eles. Porque eles são termômetros para dizer se você está bem ou não e se a sua integridade física ou psicológica está ameaçada ou não. Então são sentimentos importantes. Você tem que saber administrá-los, né? Usá-los. Agora, a alegria, queridos, tem que ser trabalhada. Filipenses 4:4 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se você acha que ser cristão é ser sisudo, sisuda, você não sabe o que é ser cristão. Não sabe. Porque como que uma pessoa que sabe que os seus pecados foram todos perdoados por Jesus, como que uma pessoa que sabe que ela está salva em Cristo, só aguardando Jesus voltar,
Como uma pessoa que sabe que tem um sumo sacerdote que é advogado no céu, vai ser infeliz o tempo inteiro? Você pode ter momentos de infelicidade, porque nós somos seres deformados pelo pecado e estamos no mundo de pecado. Agora, você tem que olhar para as coisas boas da vida que Deus te dá. E, queridos, eu falo isso porque a minha tendência é ser negativo. Mas eu tenho trabalhado muito e tenho sido muito mais positivo. Sabe o que um médico meu me explicou? Uma coisa muito interessante. Um médico meu me explicou que a tendência humana é sempre dar mais ênfase naquilo que é negativo. Só que os estudos descobriram, queridos, inclusive estudos feitos em Harvard, que se você treinar a sua mente para ver o lado bom da vida, você vai ter mais felicidade e mais prosperidade, inclusive. Tudo depende da forma como você olha. É uma questão de treinar o cérebro. Até Ellen White fala isso. Por exemplo, existe uma atividade que eu aprendi quando eu fazia terapia. Fiz terapia por muito tempo, irmãos, e é um investimento, viu? Ai, Leandro, eu não vou fazer porque é coisa de louco. Louco é você que pensa isso. Você que não bate bem da cabeça se você diz um negócio desse, né? Terapia é fundamental. Então o que acontece, queridos? Uma coisa que eu aprendi para desenvolver a felicidade é desenvolver a gratidão. E sabe como? Se todas as noites, antes de dormir, pega um caderninho. Tá, isso aprendi com a psicologia. E a Bíblia ensina também sobre gratidão, tá? Antes da psicologia, mas pega um caderninho, coloca a data do dia e lista, a princípio, pelo menos 5 motivos para você ser agradecido naquele dia. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar assim, mas 5 motivos é muito. É porque a tua mente está treinada a pensar no negativo. Quando você acostumar a fazer isso, sabe o que vai acontecer? A lista vai aumentar. Você vai ter uma lista com 7, com 10, com 15. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Os especialistas dizem que uma pessoa saudável, ela tem que ter no mínimo 50 motivos por dia para agradecer. Se você não tem, é porque a tua mente ainda não está treinada para ser grato e para a felicidade. Pararam para pensar nisso? Começa com coisa simples. E para pensar, porque tem que ser à noite, depois que passou o dia. Tu vai lembrar de muita coisa ruim. Mas você vai focar em qual mesmo? Nas boas. Tu não vai negar que as coisas ruins aconteceram, porque quem nega também fica doente. É errado. Tu só vai focar naquilo que é bom. Então, por exemplo, eu agradeço porque Deus me deu a vida mais uma vez. Eu agradeço porque hoje eu pude comer uma comida muito gostosa que eu gosto. Eu agradeço, Senhor, porque mais uma vez pude dar um abraço no meu filho ou no meu cônjuge. Eu agradeço, Senhor, porque hoje eu usei uma roupa que eu gosto muito. Eu agradeço, Senhor, porque agora eu tenho uma cama para dormir, enquanto muitas pessoas têm que dormir no chão. E aí você fecha o caderninho, faz a sua oração e dorme. Queridos, vocês vão notar no dia seguinte, a mente de vocês já vai estar procurando mais coisa boa do que ruim. E se isso se tornar um hábito, meus irmãos, a família de vocês será muito feliz. Porque vocês vão começar a olhar para as qualidades, não para os defeitos dos membros da família.
Vocês vão ver que tem mais motivos para agradecer pela família que vocês têm do que motivos para não agradecer. Então esse é um outro princípio, queridos. Deixa eu só ler aqui um salmo que fala da gratidão, tá? Para vocês verem que antes de a psicologia ensinar isso, a Bíblia já ensinava 3.500 anos ou mais. Salmo 103, versos 2 e 3. Queridos, olha, um princípio que a psicologia ensina e bate na tecla hoje, a Bíblia ensinava 3.500 anos atrás, por aí. Então vejam, este livro que você tem em mãos é realmente a palavra inspirada de Deus. Ela se antecipa a várias descobertas que a ciência fez na atualidade. E no Salmo 103, versos 2 e 3, Davi diz assim: bendize, ou seja, é dar bênção, é agradecer a Deus, não é? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aí ele vai citar uns agora, não é? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E por aí vai depois uma série de motivos, você pode ler depois. Então olha o princípio da gratidão, queridos. Quando ele fala bendize a minha alma, ele está dizendo assim, ó, Davi, agradeça a Deus e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Entre eles, é Ele quem perdoa você dos seus pecados, Ele quem cura você das suas doenças. Então, olha o princípio da gratidão, queridos, aqui. Né? Outro princípio, queridos, estamos indo para o final, tá? Religião. Provérbios 14, 26. Quando eu falo em religião, queridos, é ensinar, é ter o culto familiar em casa. Eu sei que é difícil, eu também tenho dificuldades com isso. Né? Esse mundo pós-moderno acelera a nossa mente e nós nos preocupamos com tantas coisas que às vezes não temos paciência nem para sentar e fazer um culto com a família. Mas isso é fruto da aceleração mental, então nós vamos ter que aprender a desacelerar e fazer o culto com a família. Por que é importante o culto com a família? Esse texto de Provérbios 11, 25 diz tudo. Não é 11, 25, perdão, 14, 26. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem um homem forte amparo. Não é qualquer amparo, não, irmãos, é um forte amparo para enfrentar qualquer coisa. E isso é refúgio para os seus filhos. Olha, queridos, o temor, o que é temer a Deus? É amá-lo de forma reverente, tá? Isso que é temer a Deus, não é ter medo, é amá-lo de forma reverente. Amar a Deus de forma reverente, priorizá-lo, além de trazer para você mesmo, para você mesma, um forte amparo para você enfrentar qualquer obstáculo da sua vida. Isso vai ser um muro de proteção para os teus filhos. Então se acostume a fazer o culto em família. Ah, Leandro, eu não acordo no mesmo horário que a minha família. Não tem problema, façam quando estiverem juntos. E quem de vocês, pode ser o esposo ou a esposa, se acorda primeiro por causa do trabalho, no mínimo faça uma oração com os filhos antes de sair de casa, entregando-os nas mãos de Deus. E depois, quando estiverem reunidos, façam o culto. Não, irmãos, um culto, né, na igreja, como na igreja, né, de 1 hora e pouco. Não. Façam um culto adequado à faixa etária dos teus filhos. Pense agora mais neles do que em você. Para a criança pequena, tem que ter mais músicas infantis da igreja do que leitura. É assim. Ensina o filho a memorizar um versinho, cada um repete um versinho na hora do culto.
faz a oração. Às vezes um culto, irmãos, de 5, 10 minutos é melhor do que nada. Aí depois você aumenta o tempo. Lê uma boa meditação, lê um bom trecho bíblico, ó, e aproveita para ensinar para os filhos princípios, viu? Eu, por exemplo, irmãos, eu não sou preconceituoso, graças a Deus. Eu trato todos os seres humanos iguais, porque eu sou um grande pecador e eu gosto de ser tratado igual aos demais. Mas você tem que ensinar algumas coisas para os seus filhos. Por exemplo, teve um culto familiar que eu fiz e eu tenho que melhorar nisso, que eu não estou conseguindo fazer todos os dias, eu tenho que melhorar nisso. Mas teve um culto familiar que eu fiz recentemente, que eu decidi, depois dos nossos momentos ali de cântico, de gratidão, né, do versinho bíblico. Eu tenho uma filha de 12 anos e outra filha de 7 anos. Eu resolvi explicar para elas um texto que é Deuteronômio 22:5. E o texto é claro, irmãos, em dizer que o homem não deve se vestir como mulher e nem mulher se vestir como homem. Deus não gosta dessas coisas. E a questão ali não é calça comprida, nada disso. A questão ali é do travesti. E eu expliquei assim, filhas, vocês vão ver na rua muitos homens vestidos como mulheres e mulheres vestidas como os homens. Nós temos que ter duas atitudes em relação a isso. Primeiro, devemos obedecer a Deus e não fazermos a mesma coisa. Para Deus, existe sim diferença entre gênero masculino e feminino. Desde a criação. E aí eu mostrei para elas, né? Agora, ao mesmo tempo, filhas, vocês não devem ter preconceito com essas pessoas. Porque muitas dessas pessoas são pessoas muito boas, são alvo do amor de Deus. E no momento em que elas conhecerem o Evangelho, elas vão conhecer essa orientação de Deus, de que o homem se veste como homem e a mulher se veste como mulher. Então a nossa obrigação, filhas, é amar as pessoas, ensinar a elas a verdade, mas não nos adequarmos aos comportamentos delas. Minha filha ficou com o olho assim e aprendeu. Vocês podem pensar assim, mas o Leandro é machista. Eu não sou machista, irmãos. Eu sou um pai babão pelas minhas filhas. Como eu disse, eu sou a graça em casa e minha esposa é a lei para elas. Mas eu ensinei, irmãos, e vocês não são obrigados a concordar comigo. Eu aprendi assim, então tem coisas que são inevitáveis. Ó, não vou falar mal, os irmãos não me entendam mal aqui, tá? Mas eu ensinei as minhas filhas que rosa é cor de menina, e acabou. Você é um irmão que gosta de usar uma camisa rosa e tudo, eu não estou querendo por isso, nada disso. É livre. A cor não determina a masculinidade de uma pessoa, né? Mas eu gosto de ensinar para as minhas filhas isso, porque elas sabem hoje, bem, qual é a roupa da mulher e qual é a roupa do homem. Minhas filhas sempre escolhem roupas bem femininas, não só rosa. Tem azul, que é para menina também, né? Mas eu aprendi assim e eu gostei de deixar claro essa identificação. Cada um é livre, tá? Você não precisa ensinar a questão de cor para ensinar para o seu filho Deuteronômio 22:5. Agora, lembra de uma coisa, em Deuteronômio 22:5, o que diferenciava a roupa do homem e da mulher? Porque os dois usavam uma túnica grande, não é? Era o cinto. O cinto que amarrava a roupa do homem era uma cor neutra. E da mulher era colorido. Então tinha essa diferença. Tá? Então, aproveitem o culto, queridos, para ensinar coisas, porque se vocês não ensinam, a escola ensina. E errado. E aí vocês vão ter problemas depois. Vocês acham que a minha abordagem com as minhas filhas foi preconceituosa? Eu respeito se pensarem ao contrário. Eu não acho. Eu ensinei minhas filhas a amar as pessoas, a respeitá-las, mas a viver a palavra de Deus.
Eu não posso, em nome do amor, deixar a palavra de Deus de lado, porque isso não é amor. Que tipo de amor é esse que deixa a palavra de Deus de lado? Não é amor. Falso amor. E outro princípio, queridos, o culto vai até meio-dia, né? 12:05. Então, deixamos os outros princípios aqui para outro momento. Colocarei na internet, tá? Passo para vocês. Mas, queridos, eu só quero finalizar lendo um texto que mostra o desejo de Deus e o meu desejo sincero para as famílias de todos vocês. E aí com esse nós vamos nos despedirmos, irmos para nossas casas, para depois irmos para a nossa programação da tarde. Isaías 8:18, irmãos. Eu desejo que quando Jesus voltar, você possa dizer para o Senhor, ao vocês chegarem até o céu, né? Que vocês possam dizer isso aqui para o Senhor. Ó. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Que o seu lar, meu irmão, minha irmã, seja um ambiente agradável, um ambiente cristão, um ambiente em que as pessoas se amam, se compreendam, se tolerem, um lugar em que vocês tenham como regra de fé a Bíblia, um lugar que vocês ensinem os filhos a amar as pessoas e não a ser preconceituosas com elas, um lugar, meus irmãos, que Jesus seja convidado para estar com vocês todos os dias. Esses são alguns dos princípios básicos que vão mudar drasticamente a família de vocês. Que Deus abençoe muito. Senhor Jesus, assim como cantou o quarteto, nos ampara, nos inspira para sermos as pessoas que o Senhor quer que sejamos. E também nos ampare e nos inspire para construirmos um lar feliz, de acordo também com a sua vontade. O convidamos, Senhor, para estar presente em nossas famílias todos os dias. E te agradecemos, porque o Senhor já nos perdoou pelos erros que nós cometemos. Dê-nos motivação, dê-nos alegria, dê-nos sabedoria. E nos dê, Senhor Deus, a sua paz, em nome de Jesus. Amém. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, coloque, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.